pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Santarém, da USP de Ribeirão Preto, e hoje eu vou trazer para vocês um mini tutorial sobre a ferramenta OpenRefine. É uma ferramenta open source, e a gente fez uma aula aberta para os alunos de Biblioteconomia e Ciência da Informação aqui da USP de Ribeirão Preto, nesse tempo de coronavírus agora, né? A gente fez, na verdade, uma aula online, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês o conteúdo dessa aula, que é fazer uma abordagem sobre o OpenRefine, que é uma ferramenta boa para a gente manipular dados, para limpar os dados, para organizar os dados, para que depois eles possam ser exportados e ser usados de outras formas aí para fazer vários outros tipos de aplicação. Eu me aproveitei também de um conteúdo que foi preparado pelo bibliotecário Thiago Murakami, da Biblioteca da ECA. Ele disponibilizou um material para a gente, então esse vai estar no link aí embaixo, né, na descrição do vídeo vai estar o acesso, o link para esse conteúdo, e também vai estar também o link para onde a gente buscou os dados para fazer a apresentação dessa aula aberta. Espero que estejam gostando, que gostem desse vídeo, né, e vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal e clicar no sininho. Até mais, um abraço, tchau, tchau. Lá no grupo nosso do Facebook, eu disponibilizei o link lá para baixar o OpenRefine, né? O OpenRefine é uma ferramenta que é para Linux, para Windows e para Mac, então dá para usar em todos eles. Além disso, eu também coloquei um link lá para uma basezinha de dados que a gente vai trabalhar com ela hoje, tá? Então, dá para... Mas assim, cada um vai trabalhar com o seu conjunto de dados, enfim. Mas para os experimentos que a gente vai fazer, hoje eu vou mostrar com aquela base de dados, né? Eu queria primeiro falar um pouquinho do uso do OpenRefine, do uso da instalação dele. Eu não vou fazer uma abordagem sobre a instalação, mas é o seguinte, quando você instala o OpenRefine, pessoal, ele cria um servidorzinho no seu computador. Então você instala ele, e aí, a hora que você põe ele para ser executado, né, ele passa a ser executado como um servidor web. Então você não vai conseguir abrir ele como um programa. Qual que é o caminho? Depois que você instalou e executou ele, você tem que vir aqui no browser. Quando você vai para o browser, eu estou abrindo o browser aqui, então eu vou colocar aqui, ó, localhost 2.3333. É esse o caminho para você conseguir entrar no OpenRefine. E ele vai abrir essa tela aqui, ó. Essa é a telinha de execução do OpenRefine. Tá? Então, ele vai ser aberto via browser. Ou seja, você tem que executar ele, e aí depois que ele estiver em execução, que ele cria um servidorzinho na sua máquina, aí você vem e vai no browser e executa localhost 2.3333 e ele vai ser executado. É assim que funciona, beleza? Bom, pessoal, ontem, na hora que eu estava falando sobre Data Science, né, eu falei de uma das partes lá, é a parte de você limpar os dados, de você manipular os dados, e essa é uma parte muito importante, né, que é você fazer a gestão dos dados. Uma das ferramentas, e tem várias outras, e cada ferramenta num contexto, né, a gente usa o OpenRefine. Então, é uma ferramenta que nos dá a possibilidade de trabalhar várias coisas. Uma das primeiras coisas que eu queria falar a hora que você vai trabalhar a ferramenta, né, a hora que você abre ela, é que aqui do lado esquerdo, aqui, provavelmente ela vem instalada em inglês, né, e aí você tem o idioma aqui, ó, então dá para você escolher entre os vários idiomas disponíveis, entre eles, português do Brasil. Muitos das ferramentas que a gente tem, dos materiais que a gente tem, os nomes estão em inglês, então às vezes vai ser mais fácil usar em inglês do que usar em português. Tá? Eu vou fazer aqui em português, né? Mas saibam disso que muitas vezes o material que você vai encontrar na internet, o pessoal vai estar usando inglês, talvez facilite o processo. Bom, a telinha inicial é essa, então. Eu sugeri, né, coloquei o link lá no Facebook, que a gente busque os dados, pegar esse conjunto de dados aqui. Então é um dado que está lá no dataset do dados.gov.br, e um acervo de exemplares das bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente pode trabalhar com vários conjuntos de dados, tá? Então, assim, tem várias maneiras de trabalhar os dados, vários conjuntos de dados, não dá para dar exemplo de tudo. Mas eu selecionei um conjunto de dados aqui, então quando você clica aqui em explorar, o que vai acontecer? Se você vai para o recurso aqui, ó, ele vai baixar um arquivinho CSV. O que é um arquivinho CSV? É um arquivo onde a gente tem linhas e colunas separadas por
separadas por ponto e vírgula, tá? Mas o OpenRefine trabalha com todos esses tipos de dados aqui, ó, TSV, CSV, Excel, JSON, XML, né, XML. Você pode trabalhar com, por exemplo, hoje em dia a gente tem vários sites aí que estão dando dados, por exemplo, do Covid, você pode dar o link direto e ele traz essa tabela. Enfim, dá para trabalhar com vários conjuntos de dados. No nosso caso, a gente vai trabalhar com um dado que é o tipo CSV. Tá? Então, eu baixei o dado aqui, né? Cliquei aqui para baixar esse dado, e aí eu vou abrir ele. Então, para abrir, a gente vai aqui em escolher o arquivo, e aí eu tenho aqui, ó, esse aqui, ó, exemplares acervo CSV. Tá? Então, esse é o dado que eu tenho. Quando eu faço isso, pessoal, e eu dou um próximo aqui, ó, é o primeiro ponto de carregamento dos meus dados. Então, ele vai dar uma telinha parecida com essa. Opa, legal. Eu já vi aqui que eu tenho colunas e linhas. Tá? Então, esse aqui são os dados que eu importei. A primeira parte do meu processo, né, para fazer a manipulação desses dados, é justamente olhar para ele e ver se realmente é esses os dados que eu tenho. Isso aqui está representando os meus dados brutos, né? Minha tabelinha CSV, minha tabelinha do Excel está representada aqui. Se ela está, beleza. Se ela não está, é porque alguma coisa está errada. Né? Será que o que está dividindo os caracteres aqui, ó, é um ponto e vírgula? Se eu colocasse vírgula aqui, o que ia acontecer? Ia tentar trabalhar com vírgula. Opa. Ia tentar trabalhar com vírgula. Olha só, já bagunça tudo. Tá? Mas não, o meu aqui, ó, é ponto e vírgula. Ele vai organizar para ficar tudo preparadinho em ponto e vírgula. Então vai depender dos dados que você está trabalhando. Você vai perceber, ó, que ele tem várias maneiras aqui de interpretar esses dados. Essa é uma delas, tá? Então ele já traz mais ou menos. Além disso aqui, tem uma outra coisa. Muitas vezes é muito comum você baixar dados de uma base ou ter dados de uma base exportada de um sistema, que era uma base de Excel, que era uma base de planilha feita no Google Planilhas, ou numa planilha feita no LibreOffice, uma planilha feita em outro lugar. E aí o que acontece? Quando você busca isso, os dados saem meio bagunçados. Por exemplo, dá uma olhada nessa onde tem autor aqui, ó. Às vezes, os dados podem vir dessa forma, ó. Olha só. O texto sai tudo estragado. Tá vendo, ó? Aqui a gente não tem cedilha, não tem acento. Por quê? Porque a codificação de caractere tá essa daqui. Aí o que você tem que vir? Você tem que tentar achar a codificação de caractere ajustada, né, para o dado que você está importando, para o dado que está trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu sei que está em UTF-8, que é um código universal. Opa, coloquei o UTF-8, ó, já agora está acentuado bonitinho, todas as coisas certinho. Outra coisa, aqui eu tenho ainda, ó, ignorar a primeira linha, por exemplo. Eu posso ignorar, às vezes você importa os dados, ele fica com a primeira linha do cabeçalho e não consegue identificar isso. Aí você ignora ela. Ou então você quer descartar um conjunto de linhas. Eu quero descartar, por exemplo, aqui, ó, 30 linhas. Aí você coloca isso, ele vai descartar as 30 primeiras linhas. Tá? Ou você quer carregar pelo menos tanta... Aqui vai depender de como que você quer trabalhar com esses dados. Tá? Então, isso aqui é um pré-processamento antes de você começar a trabalhar com o dado. Tá? É que tipo de dado você quer carregar para que depois você possa manipulá-los. Essa nossa base aqui, ó, ela tem essas colunas, registro de sistema, título, subtítulo, assunto, autor, tipo de material, quantidade. A hora que eu consigo ver que eu estou carregando as linhas aqui, que eu estou carregando as colunas bonitinho, é hora de eu falar assim, opa, meu negócio está bem feitinho, né? Agora eu vou começar a manipular os dados. Então, eu vou dar um nome para esse projeto, eu vou chamar aqui de dados biblioteca UFRN, por exemplo. UFRN, por exemplo. Posso colocar umas tags se eu quiser. Posso colocar aqui UFRN, depois eu posso consultar por isso, né? E aí eu vou mandar criar o projeto, ok? E agora a gente vai criar efetivamente o projeto. Então você vai ver que ele vai começar a carregar na memória. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é Big Data, tá? A gente está trabalhando com um conjunto de dados. O OpenRefine trabalha com um conjunto de dados grande, depende da memória do seu computador. Mas quando a gente vai trabalhar com um volume muito grande de dados, a gente tem que segmentar para trabalhar no OpenRefine. O OpenRefine, a memória do computador não aguenta, tá? Então, assim, a gente está trabalhando com dados básicos, né? Dados aqui até planilhas maiores do que você consegue trabalhar no Excel, por exemplo.
mas ainda são dados que realmente não são considerados Big Data. Então, olha só, agora a gente carregou, né? Então a gente carregou aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse cara, quem é ele. Ele carregou aqui, ó, 221 mil linhas, beleza? Então a gente carregou aqui um conjunto de linhas que é bem maior do que o que a gente conseguiria carregar no Excel, né? E além disso, ele está mostrando para a gente aqui de 10 em 10 registros, mas eu podia mostrar em 25, poderia mostrar em 50, tá? Então ele está me mostrando as linhas aqui. Além de estar me mostrando as colunas. E eu posso ir para as próximas aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é o básico que a gente tem que ver aqui no sistema. Outra coisa, a hora que a gente vai começar a trabalhar com esse conjunto de dados, a primeira coisa que eu faço é vir aqui em todos, ó, clicar aqui em todos, né? E eu vou colocar aqui em editar colunas, tá? E aí eu venho aqui, ó, reordenar. Então, olha só o que acontece. Ele me mostra uma possibilidade de reorganização das minhas linhas, das minhas colunas. E além disso, eu posso te remover algumas colunas. Por exemplo, eu não vou usar ISBN agora. Eu não vou usar ISSN agora. Então, como eu não vou usar editor agora. Como eu não vou usar, tá? Eu coloco aqui dessa maneira, eu posso trocar aqui, por exemplo, ó, tipo de material na frente de autor. Tá? Então eu posso trocar, e aí quando eu dou OK, o que acontece? Ele vai reorganizar, então ele colocou aqui tipo de material na frente do autor e tirou o ISBN e o ISSN aqui do fim, não tem mais. Tá? Então essa é uma das primeiras coisas que normalmente eu faço. Trabalho com as colunas que me interessam. A qualquer momento eu posso pegar esses dados, vir aqui e exportar. Exportar para uma planilha do Excel, exportar para um ADF, exportar para um CSV, que é o que como a gente importou, exportar para um SQL, exportar para um HTML, em qualquer momento. Então, por exemplo, se eu exporto agora, ele vai exportar o que eu tenho, 221 mil linhas, né, com essas colunas que estão selecionadas, não vai ISBN, não vai SSN. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Eu exporto a quantidade de dados que eu estou vendo. Então, esse é o primeiro passo. Bom, agora vamos começar a mostrar algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um grande conjunto de dados aqui, né, e eu quero criar facetas para esse conjunto de dados, para eu poder analisar esses dados. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui para essa coluna, tipo de material, por exemplo, vocês vão ver aqui que tem livro, tem dissertação, o que mais tem aqui? Livro, monografia, tal. Então, por exemplo, eu vou vir para cá e vou colocar aqui, ó, faceta, tá? E como esse campo aqui é um campo de texto, tá? De texto, eu vou criar uma faceta de texto. Então, clico aqui. Olha só o que acontece. Ele vai trabalhar. E aí, ele vai me mostrar aqui, ó, as facetas. Então, o que ele identificou? Ele identificou 2 trabalhos de artefato tridimensional, 9 registros de artigo, 2.069 registros de CD de áudio, CD-ROM, enfim. Então, esses são campos, tá, que ele está preenchido dessa forma. Eu posso ordenar por quantidade aqui, se eu quiser. Tá? Então, agora eu vejo, ó, que ele tem 179 mil livros, 9 mil dissertações. Então, estou mostrando isso aqui. Ah, eu quero selecionar isso aqui. Então, percebam assim, ó, eu estou vendo aqui 221 mil linhas, aqui em cima. Se eu vier aqui clicar em dissertação, o que acontece? Eu automaticamente aplico a minha faceta. Eu faço um filtro para ela. Agora eu passei a ter 9 mil registros aqui, ó. Tá? Então, eu estou trabalhando só com os dados que são dissertação. Tá aqui, ó. Todos os dados que eu tenho aqui são dissertações, certo? Então eu fiz o quê? Eu criei um filtro e apliquei esse filtro. Ah, eu quero ver folheto. Então eu clico em folheto, ele vai reorganizar de novo, agora eu vejo tudo que é folheto. Ah, eu quero exportar esses dados, né? Opa, eu vou lá agora e exporto os dados só do que eu tenho, do que está selecionado. Então em qualquer momento eu posso selecionar um grupo e exportar. Além disso, pessoal, eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e falar, ah, não, eu quero trabalhar então com dissertação, né? E eu quero também com tese. Então eu venho aqui, tem um include aqui, ó. Eu quero trabalhar com esses 2 tipos de registro. Agora eu selecionei 2 campinhos aqui. E aí eu passo a ter dissertação e passo a ter tese também. Observação. Isso aqui, essas facetas de texto, elas funcionam muito bem quando eu tenho campos que, teoricamente, são
classificados, né? Então, assim, tu percebendo que aqui eu tenho, alguns são dissertação. Se eu for aplicar isso, uma faceta dessa, num campo de título, por exemplo, ele não vai conseguir fazer, porque os títulos, cada trabalho tem um título diferente. Então, não é para isso, é para campos dessa natureza aqui, campos que tem mais ou menos informações que estão classificadas, tá? Então, aqui eu juntei dois, por exemplo, dissertação e tese. Para que serve isso aqui? Serve uma outra coisa também. Eu poderia vir aqui, ó, vou desmarcar aqui tese e dissertação. E aí, olha só que interessante. Eu vejo aqui que eu tenho CD de áudio e CD-ROM. Pô, será que esses caras são a mesma coisa? Né? Vamos imaginar que eu falo, não, isso aqui é a mesma coisa. Vamos imaginar que eu entenda que isso aqui é a mesma coisa. Ou então que eu falo assim, não, CD-ROM eu não quero escrever assim. Eu quero vir aqui, ó, selecionar o CD-ROM. E eu não quero que ele seja assim, eu quero que seja escrito assim. Eu vou clicar, opa, eu cliquei no editar aqui, ó, e eu quero que o CD-ROM seja escrito tudo junto. E mando aplicar. Ou seja, automaticamente agora, todos os campos vão se transformar em CD-ROM aqui, desse jeito que eu escrevi, e aqui passou a ser assim. Ah, eu tenho 1.392 CD-ROM, e eu quero, e o CD de áudio, eu queria colocar junto, né? Eu queria juntar tudo isso. Opa, então é só vir aqui, ó, editar, agora no CD de áudio, e editar ele, e colocar ele também como CD-ROM. Cliquei. O que aconteceu? Eu juntei tudo num só. Toda essa classificação que estava separada passou a ser uma coisa só. Tá? Eu transformei dois campos, dois tipos de classificação em um só. Então, passei a ter 3.461 registros. A qualquer momento que eu queira retornar uma tarefa desse tipo de edição, por exemplo, eu posso vir no desfazer e voltar atrás. Aqui eu desfiz a primeira e aqui eu desfiz a segunda. Em qualquer momento eu posso desfazer alguma coisa. Tá joia? Então, aqui voltou CD de áudio e CD-ROM. Então, sempre posso voltar atrás no que eu estou fazendo. Vou voltar a selecionar aqui livros, por exemplo, e aí passei a ter os livros selecionados. Tirei os livros, passei a ter tudo misturado de novo, passo a ter as 221 mil linhas aqui, ok? Bom, então, isso aqui são as facetas de texto e como que elas funcionam. Eu quero mostrar agora uma outra coisa, por exemplo, ó, que é aqui a faceta de ano. Eu vou cancelar essa daqui. Posso trabalhar com duas, tá? Eu posso pegar aqui e trabalhar com duas, por exemplo, posso ter uma faceta dentro de um contexto, por exemplo, fazer essa de ano aqui. Tá fazendo uma outra agora no campinho ano. Tem vários, né? Vou pegar por quantidade aqui, ó. Então, por exemplo, 2008. Eu posso falar assim, eu quero os livros, e aí eu vou ver que dentro da seleção de livros que eu fiz, eu tenho aqui embaixo, ó, em 2008 são 5.000, esses aqui são os anos baseados no que está selecionado aqui, que são os livros. Se eu vier e selecionar 2008, o que eu estou fazendo? Ou 2009, ó, eu estou fazendo uma seleção aonde eu trago a seleção de duas facetas. Escolhi livro e escolhi ano. Então, aqui, eu tenho o quê? 4.843 registros, que são todos que são livro e todos que o ano é 2009 com pontinho. Tá joia? Bom, eu vou desmarcar esse aqui, eu vou cancelar esse aqui, ó. Eu quero desmarcar essa faceta aqui, eu não quero mais trabalhar com ela. Cancelei. Agora eu vou trabalhar só com essa aqui dos anos. Bom, então aqui nos anos, vão perceber por quantidade, tá 2008 ponto, 2009 ponto, 2006 ponto. Olha uma inconsistência aqui. Começa a chegar aqui embaixo, ó. Eu começo a olhar, por exemplo, isso aqui é um tipo, né? Um 9 tracinho, tracinho, porque realmente não está definido. Talvez a Márcia possa me ajudar e falar se é isso mesmo. Mas, por exemplo, a hora que eu começo a correr aqui para baixo, tem coisas, por exemplo, dá para perceber claramente que foi erro de digitação. Esse 2006 espaço é porque está errado. Então, como é que eu vou trabalhar com um conjunto de dados, fazendo uma análise, se eu não consigo juntar os dados que são iguais? Então, aqui, por exemplo, é um caso onde eu tenho que entrar aqui, por exemplo, ó, e editar esse 2006 e fazer assim, ó. Tá? E mandar aplicar. Para quê? Para que ele se junte ao 2006 lá de cima com um pontinho.
Por quê? Porque provavelmente esse dado, né, tem um erro de digitação aqui, tem uma inconsistência, tem um erro de integridade. E aí, essas coisas, se a gente for olhar para esses do final aqui, isso vai acontecer muito, 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 muito. Tá? Então, provavelmente foram erros de digitação que aconteceram em alguns. Ó, aqui tem texto misturado com ano, ó. Tem, ó, olha só aqui. Isso aqui provavelmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar isso aqui, né? Então, esses casos aqui, pessoal, a gente precisa olhar para eles e ver qual é a política para poder lidar com esses dados. Olha só, aqui tem uma data completa, né? Então, se é ano, aqui provavelmente tinha que tirar isso aqui e colocar assim, ó. O que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui, ele vai entrar lá no campinho de 1978. Tá? Então, essa é uma das maneiras de eu trabalhar com essas facetas aqui por ano. Então, isso aqui é bem interessante de eu poder editar e automaticamente, cada vez que eu edito, ele edita diretamente nos meus dados. Tá joia? Né? Eu queria mostrar uma faceta aqui por autor. Olha só. Se eu fizer uma faceta de texto por autor, o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho que definir um limite. Eu tenho 104 mil opções no total, ou seja, ele tem uma bagunça generalizada aqui, não dá para fazer faceta de texto por autor. Então, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho que trabalhar normalmente com faceta quando eu tenho classificações, uma categorização ali naquela coluna. Agora, com o autor, pessoal, tem uma outra coisa que é interessante de eu trabalhar, que é isso aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui, a gente vai em editar célula aqui, ó, e eu tenho aqui agrupar e editar, que é o que a gente chama de clusterização. A gente vai perceber, eu vou mandar fazer aqui o agrupar, tá, nessa coluninha de autor, e vai criar uma clusterização para mim. Ele tem vários métodos, vários algoritmos, eu vou mostrar um só, mas é legal que vocês experimentem outros tipos de algoritmo, cada algoritmo é para um tipo de coisa, o básico é esse de colisão de chave por fingerprint. Na hora de digitar o autor, muitas vezes, pessoal, esses dados vêm, apesar de parecer que está digitado igual, não está. Beleza. Então, o que ele fez aqui? Olha só o que ele encontrou. Aqui ele está dizendo o seguinte, que ele encontrou um cluster com 12 linhas, com 12 tipos de informação diferente, que ele entende que são as mesmas. Tá? Aqui, ele está dizendo o seguinte, que essa escrita que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, é diferente dessa. Então, ele achou 12 maneiras diferentes no meu conjunto de dados de escrever os dados desse autor aqui. São 12 maneiras diferentes. 54 vezes está escrito assim, 50 vezes assim, 16 vezes assim, 8 vezes. Como é que eu consigo quantificar um conjunto de dados quando eu trabalho com os dados dados que são iguais, trabalhando como se fossem diferentes? Porque aqui ele está identificando como se fossem diferentes. Na hora que eu for tentar quantificar isso aqui, não tem como eu quantificar se esses dados são diferentes. Para ele, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Então, qual que é a minha possibilidade? A minha possibilidade aqui é fazer uma união desses dados. E tem mais, né? Aqui ele achou 9 aqui para essa Lúcia Pimentel, aqui ele achou 8 para esse José Pereira. Isso aqui, pessoal, são só maneiras diferentes, 8 maneiras diferentes de escrever esse conjunto de registros, tá? Sendo que 5 assim, 3 assim, 1 assim. Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui em unir, e quando ele pede para unir, como que ele quer que o texto seja escrito? Aqui, a hora que eu unir, vai ficar desse jeito aqui, ó. O que ele está fazendo? A opção dele é pegar o que eu tenho mais, que é o primeiro, e trazer para cá. Mas você pode pegar o segundo, você pode escrever uma outra coisa aqui, enfim, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu posso mandar fazer para esse, eu posso mandar fazer para todos, né? Eu posso mandar marcar todos aqui e mandar fazer a clusterização. Quando eu mando fazer a clusterização, eu vou juntar. Olha só que interessante esse da Lúcia Pimentel aqui, ó. Esse aqui tem um espacinho aqui no começo, ó, antes do L. Por isso que ele está diferente. Esse aqui tem um ponto, aqui é vírgula, aqui tem acento, aqui não tem acento, aqui tem acento no góis, aqui não tem acento no góis. Olha a diferença desse conjunto de dados, né? Então, se eu mandar aqui fazer a clusterização, marcar todos, marquei todos, e mandar clusterizar, o que ele vai fazer?
Ele vai pegar e vai transformar todos esses textos aqui em um tipo de texto só. Todos esses aqui nesse aqui, todos esses aqui nesse aqui. Então, eu mando o NI selecionar. Ah, aqui eu também tenho os filtros aqui que eu posso aplicar. Eu quero trabalhar só com... Aqui ele tem de 2 a 12, por quê? Porque aqui ele está achando o tamanho do cluster com 12, ó. Então, por isso que tá vendo? Ele tem cluster que vão de 2 registros até 12 registros diferentes de maneira de escrever. Eu posso selecionar, mas só para você ter uma ideia, esses aqui são filtros que eu posso aplicar, né, para eu conseguir enxergar um conjunto de dados específicos. Vou mandar aqui, ó, unir os selecionados e fechar. Ele vai fazer isso, ele vai processar isso e ele vai clusterizar os meus autores, ou seja, vai juntar tudo num só, ok? Todos esses que ele encontrou que são parecidos aí, tá? Ele rodou um algoritmo para identificar esses textos que são parecidos. Vou pegar e escolher o arquivo de novo, bonitinho. Meus dados estão aqui de novo, tá? Os dados, meus dados que tinham visto, só que agora ele está com ISBN e SSN que eu não tirei, editor aqui que eu não tirei, vou continuar com eles. Eu quero mostrar mais coisa, tá? Uma faceta numérica, por exemplo. Aqui, ó, uma faceta numérica. Eu posso trabalhar ele como texto, daquela maneira lá que a gente tinha visto, de trabalhar com uma faceta numérica, por exemplo. Aqui eu tenho ordenado por quantidade, tá? Que é a quantidade de exemplares, provavelmente, que eu tenho de cada um deles, né? Então aqui eu tenho a quantidade. Mas tem uma coisa legal, que é quando eu vou trabalhar com dados desse tipo, que é, por exemplo, vir aqui, ó, né? E eu venho aqui em editar célula, fazer uma transformação comum, e transformar em número aqui, ó. Quando eu transformo em número, pessoal, eu consigo trabalhar ele de forma numérica mesmo, fazer conta, inclusive, tá? Então, ele me dá a capacidade, agora ficou verdinho, olha só, ele me dá a capacidade de trabalhar uma faceta numérica aqui, ó. Ela é enxergada de uma maneira um pouquinho diferente. A faceta numérica, eu posso também trabalhar, quando eu tenho dados de data, pessoal, aqui, ó, a faceta numérica me permite fazer esse tipo de coisa, selecionar, por exemplo, aqui ele está dizendo que eu tenho de 0 a 850 exemplares. Tá? Se eu quiser trazer os para cá, para perto dos 850, ó, quero ver tudo que é acima de 500. Eu seleciono, agora ele está me mostrando acima de 500, só tem 2 acima de 500 aqui, ó, que é um 848 e 534. Só tem 2 registros, tá? 2 registros aqui, ó. Se eu voltar um pouquinho acima de 300. Ah, quais as coisas que eu tenho acima de 300 exemplares? Vai mostrar que são esses registros aqui, ó, tudo de física, ó. Física, 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 e tem os de direito. Esses são o que eu tenho acima de 300 exemplares. Ah, eu estou olhando para isso aqui, eu quero fazer uma ordenação, porque não está ordenado aqui, tá? Então, se eu quero ordenar, eu posso vir aqui na coluna, né, e colocar aqui ordenar. Então, eu vou ordenar por número, tá aqui, ó, tá? Menores primeiro ou maiores primeiro? Maiores primeiro. Aí vai fazer a ordenação. Ele colocou em ordem aqui. E é assim que eu vou exportar se eu precisar, tá? Então, tudo isso pode ser feito. A ordenação está sempre, depois que eu faço uma ordenação, ela está sempre disponível aqui, tá, pessoal? Eu posso vir aqui e remover a qualquer momento, ou selecionar outros tipos, ou inverter aqui, ó, inverter a seleção. Então, eu posso fazer isso a qualquer momento. Então, eu posso remover, por exemplo, a ordenação, ele some daqui, ok? Aqui tem outras transformações, pessoal, que eu poderia fazer. Eu vou tirar essa faceta aqui, bonitinho, voltei a trabalhar com os meus dados todos, voltei a trabalhar com todos aqui, vou trabalhar com mais linhas aqui na visualização. Outras coisas que eu posso fazer, pessoal, em termos de faceta, né, é vir, por exemplo, vamos imaginar aqui no subtítulo, né? Eu tenho lugar que tem subtítulo e lugar que não tem subtítulo. Então, se eu viesse que eu poderia fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho uma faceta, né? E aí eu tenho facetas personalizadas, e eu tenho faceta, por exemplo, por nulo aqui, ó. Tá? O que é ou por valores em branco, né? Então, por exemplo, o que seria isso aqui? Eu vou trabalhar aqui, ó, quantos aqui, ó, verdadeiro? Aparece todos que estão vazios. Subtítulo. Ah, não, eu quero os que não estão vazios. Então, agora, todos que têm subtítulo. Tá? Então, tem algumas facetas personalizadas, né, que são essas facetas aqui que eu tenho. Aqui, ó, que eu posso ter por nulo, por cadeia vazia, ou uma outra coisa que eu posso ter aqui que é legal também, são as facetas que eu tenho de duplicados. Então, eu vou tirar essa daqui, vou remover essa daqui, e fazer aqui, por exemplo, nos títulos, ó. Eu quero fazer uma faceta pelos que são duplicados.
Ó, quais são duplicados? São esses aqui, ó. Esses são registros que são duplicados pelo título. Tá? A gente não está conseguindo ver porque não está ordenado. É só vir aqui ordenar por texto agora, né? De A para Z ou de Z para A, enfim. De A para Z, a gente vai ver ordenadinho, bonitinho agora. Esses são os duplicados. Tá lá, ó. Duplicado, ó. No título, ó. Esses são os duplicados. Ah, eu quero ver os que não são duplicados. Falso. Aí ele vai mostrar os que não são duplicados. Agora, esses aqui não são duplicados. Tá joia? Então, esses eu não tenho os títulos duplicados. Então, essas são algumas outras maneiras de fazer facetas. Uma outra coisa que a gente pode fazer, acho que a Márcia tinha perguntado, acho que o André também, eu não lembro quem foi exatamente que me perguntou, mas, por exemplo, dá para trabalhar várias formas isso, tá? Vou mostrar uma forma aqui, mas dá para trabalhar muitas formas e várias maneiras de fazer, separando por linha, separando por coluna, separando por registro. A gente tem aqui, ó, linhas e entradas, que são coisas diferentes. Estou mostrando só linha por enquanto, dá para a gente explorar muito mais o OpenRefine, tá? Mas, por exemplo, só para ter uma ideia, aqui a gente tem assunto. Então, biologia marinha, oceanografia, então isso aqui são as palavras, né? Eu posso entrar, por exemplo, aqui, ó, eu estou percebendo aqui que ele separa as palavras com esse conjunto de caracteres aqui, ó. Não é um ponto e vírgula, não é um tracinho, ele está separando por esse conjunto de caracteres. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse conjunto de caracteres aqui, tá? Do assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no assunto, eu vou vir aqui em editar colunas e eu quero dividir em várias colunas. Dividir em várias colunas. E aí, na hora de dividir, eu vou pegar e vou colocar aqui o meu separador por aquele conjuntinho de texto que eu tinha lá, que estava separando. Né? Mas poderia ser uma ponta e vírgula, poderia ser de várias maneiras. E eu quero separar no máximo em 5 aqui, senão às vezes vai virar 300 colunas aqui. O que ele vai fazer agora? Ele vai separar em colunas pelo assunto. Muitas vezes, pessoal, demanda vários procedimentos para que você consiga fazer esse processo que eu estou fazendo de uma vez só, tá? Lembrando, dá para separar por linha, dá para separar por coluna, dá para separar de várias formas isso aqui, dá para separar em várias colunas, depois excluir os duplicados, dá para organizar eles, enfim, dá para fazer várias coisas. Conseguiu separar. Olha só, assunto 1, espanhol, 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 estudo, ensino, são palavras que ele foi separando, tá? Aqui ele não conseguiu fazer, por quê? Porque aqui, provavelmente, né, não estava com aquele informação de separação que a gente tinha usado. Mas olha só, aqui, ó, ele foi separando as palavras. Cinema, Brasil, história. Então, o que acontece? Em alguns casos, a gente tem que fazer um procedimento para que eu consiga separar melhor ainda do que está aqui. Mas tem muitos caminhos para fazer isso, tá? Muitos caminhos para fazer. Aqui, pessoal, ele aceita, para quem domina um pouquinho programação do planilhas do Google, eu consigo programar várias coisas. Vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui, por exemplo, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui título e subtítulo, para a gente fechar, tá? Porque já são 15 para as 9 quase. Eu tenho título e subtítulo. Eu quero criar uma coluna nova juntando título e subtítulo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, em editar coluna, e eu vou, em editar coluna, e eu vou aqui adicionar a coluna baseado nesta coluna, na coluna título, tá? Então eu clico aqui. Isso aqui, pessoal, é o que ele chama de General Refined Expression Language. Aqui eu consigo trabalhar com 1 milhão de coisas, tá? Isso aqui é uma linguagem para você colocar expressão aqui, fazer um monte de coisa. O que ele está fazendo? O meu value aqui, ó, esse aqui é o meu dado, ele está pegando o título e colocando aqui. Aqui é o dado que ele está, aqui é a coluna, o que tem na coluna, e o que ele está me resultando baseado nisso aqui. Então, value é o valor da coluna. Agora, eu vou criar uma coluna chamada título completo. Aí eu vou pegar aqui o value e vou somar, tá, com cells, de célula. Aí eu vou ver aqui, deixa eu lembrar aqui que eu não sei qual que é o nome. Subtítulo. Subtítulo. Ponto. Value. Olha só o que ele fez. Ele está juntando aqui, ó, o que tem na célula título com subtítulo. Tá vendo aqui, ó? Por trás aqui, né? Mas aqui ele tem a parte do título e a parte do subtítulo. Ele está juntando aqui, ó. Essa é a parte do título e essa é a parte do subtítulo. Ele está juntando isso. Ah, mas eu quero colocar um espaço aqui no meio. Então eu vou colocar aqui mais um espaço aqui e outro maisinho aqui. Então eu estou concatenando, né? Se eu não quero colocar isso, eu quero colocar aqui 2 asteriscos, por exemplo, 3 asteriscos. O que faz? Ele vai criar
3 asterísticos aqui na separação. Vou deixar só com um espacinho. Quando eu faço isso, eu crio uma coluna nova chamada título completo, juntando essas duas. Eu posso fazer isso com coluna numérica, usando operações matemáticas. Dá para pegar parte do texto, pegar uma string, pegar só uma parte dela, juntar. Enfim, dá para fazer uma porção de operações aqui, as milhares de operações variadas. Ele vai criar agora a minha célula de título completo. Aqui, ó. Ele criou uma de título completo. Agora dá para perceber aqui, ó, que é a junção da de título com a de subtítulo. Tá joia? Mas dá para fazer um monte de coisa. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, eu consigo, por exemplo, trabalhar, né, criar uma coluna nova baseada numa URL, por exemplo, né, clicar num site que tem um web service, por exemplo, para quem sabe que eu estou falando web service, quando você conecta num site e busca dados, então dá para fazer uma porção de outras coisas com o OpenRefine. Bom, aqui eu posso exportar em qualquer momento, tá? Lembrando que eu posso voltar e desfazer tudo que eu quiser aqui. E se eu venho no OpenRefine aqui no começo, pessoal, olha só, eu tenho aqui, ó, se eu mandar abrir um projeto, tem a lista de projetos aqui, ó. Tá? Um monte de projeto que eu tenho aqui, ó, que é só clicar e vai reabrir. Por isso que eu não vou no arquivo original, tá joia? O que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Era vocês terem uma ideia que uma ferramenta dessa existe, que a gente precisa sempre olhar para os dados, que eles são passíveis de serem trabalhados, né? Que clusterizar, organizar, criar facetas, filtrar os dados é totalmente possível com uma ferramenta dessa. Muitas vezes vão precisar fazer isso para poder trabalhar o conjunto de dados que vocês têm. Eu explorei aqui 1% do OpenRefine, ele tem milhares de coisas. A minha ideia de mostrar o OpenRefine para vocês era dar um impulso para que, se vocês têm interesse na ferramenta, gostem, busquem outras ferramentas para trabalhar, usem outras estudar, porque tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa sobre o OpenRefine, e busquem outros conhecimentos a respeito, porque o OpenRefine permite várias coisas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou abrir para quem quiser falar agora. O Veito tinha perguntado, não sei se é isso, de gravar macro, mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu estou no OpenRefine, abri a tela inicial, eu tenho aqui abrir projeto dos projetos que eu estava trabalhando, tá? E aí eu venho aqui, clico no último que eu estava trabalhando, que é esse daqui. Ele vai abrir. Eu tenho aqui as tarefas que eu executei. Todas as tarefas que eu executei. Tá? Quando eu executo essas tarefas, eu posso vir aqui extrair. Olha só, aqui é um JSON, é um arquivo com as tarefas que foram feitas. Todas as tarefas, aqui eu posso selecionar uma só, ou ir selecionando elas conforme eu queira. Tá? Eu posso copiar isso aqui, e isso vira como se fosse uma macro. Se eu copiar, fechei, vira uma macro. Depois eu posso vir aqui e aplicar. Mando aplicar, ele vai executar as tarefas. Tá? Então, não sei se é exatamente isso, mas dá para fazer. Acho que a ideia era justamente apresentar esse tipo de coisa. Espero que tenham gostado, e a gente mais para frente vai fazer outros papos desse tipo. Então, a gente fecha assim. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? Acho que é muito legal a gente ter esse tipo de papo. Eu acho que é muito legal a gente conseguir discutir essas ferramentas, e vamos avançar aí em analisar dados, em trabalhar dados, em visualizar dados. Essa é uma das ferramentas que a gente vai trabalhar lá na disciplina de análise de dados, que eu pretendo fazer no segundo semestre, se o bom Deus nos ajudar e nos livrar desse vírus logo. Beleza? Então, até mais, a gente se vê em outras oportunidades. Obrigado, pessoal. Até mais.